Olá pessoal, tudo bom com vocês? Então, aqui agora a gente vai continuar a leitura desse livro aqui, muito livro de cabeça para baixo, do René Girard, né, que é um pensador muito importante do século XX, né, francês. E ele criou, né, ele edificou ali uma teoria própria, né, que ele chamou de hipótese mimética. Depois essa teoria foi chamada por outros, né, estudiosos da obra dele de teoria mimética. Hoje em dia a gente fala sobre isso, né, teoria mimética. É uma teoria que é edificada, né, organizada em 3 momentos importantes. E cada um desses momentos é desenvolvido num livro. Então, o primeiro livro dele, que é o Mentira Romântica e Verdade Romanesca, é onde ele vai falar sobre o desejo mimético, né? E ele, para responder, né, as pessoas que perguntam assim, por onde que eu deveria começar a estudar a teoria mimética? Pelo Mentira Romântica, Mentira Romântica, Verdade Romanesca, que é um livro onde ele vai falar sobre toda essa descoberta do desejo mimético, né? Como que ele começou a ler os escritores modernos, né? Porque ele precisava ministrar um curso, né, numa universidade nos Estados Unidos sobre literatura francesa. Então ele foi começando a ler escritores modernos e aí ele foi. Eu tô sentindo que a luz desse vídeo tá variando, tá me deixando meio nervosa. Espero que não varie mais. E aí ele foi percebendo, né? Nossa, existe algo em comum nas histórias dos grandes escritores, que é eles estão falando, né, sobre o drama humano da mediação, da relação entre as pessoas e como o que acontece nessa relação. Talvez é difícil falar de doença, mas assim, que dentro da dinâmica das relações, né, humanas acontecem muitos problemas, porque a gente começa a estabelecer uma admiração pelos outros, né? Pelas pessoas que a gente gosta, e ser admirado também, né? Então, ou seja, a gente começa a ser modelo para as pessoas e a gente também enxerga as pessoas como modelos, né? E aí a gente começa por uma associação assim, nossa, essa minha amiga é tão inteligente, essa roupa que ela gostou deve ser boa mesmo, essa marca deve ser boa, vou lá e vou comprar. E a amiga pode achar assim, nossa, mas só eu uso essa roupa, né? Esse tipo de roupa, agora você também tá usando, né? Então a gente começa às vezes a disputar os mesmos objetos, né? Que podem ser o mesmo cargo, a mesma vaga no estacionamento do supermercado, a mesma roupa, a atenção de um professor, a atenção de um pai, de uma mãe, né? De um superior, ou pode ser o afeto de alguém, de uma pessoa, né? Então ele começa a perceber que essa questão dos triângulos amorosos passa muito por isso também. São 2 amigos, e aí um começa a gostar de uma mulher e o outro, por se mediar, né, por se pautar muito nesse amigo, começa a achar que aquela pessoa que o amigo deseja é a melhor pessoa mesmo, até pra ele, entendeu? Então, é, esse insight, né, do Girard é muito interessante, porque na verdade ele começa a perceber a potência da literatura, das artes, do cinema, das histórias, né, como uma forma da gente se perceber miméticos, né, da gente perceber o quanto do nosso desejo, na verdade, está relacionado ao que outra pessoa que a gente admira, o modelo ou o mediador, né, também deseja, né? Então a gente acaba aí mimetizando, né? Querendo uma roupa que o outro tem, querendo um cargo do outro, usando uma referência de vida lá, de projeto de vida, às vezes que nem é nossa, mas porque a gente admira tanto aquela pessoa que a gente acha que, nossa, não é, eu tenho também que estudar no exterior, sendo que assim, você nunca pensou nisso, mas aí quando seu amigo começa a pensar, você também começa a querer. Entendeu? E isso em relação a também às pessoas, né? Você nunca gostou daquela pessoa, mas aí seu amigo começa a falar, não, aquela pessoa é muito legal, e de repente você
você também começa a desejar a mesma pessoa, né? De todas as pessoas do mundo. Por quê? E aí ele vai explicar isso, né? Que o desejo, ele tem esse caráter fundamentalmente mimético, né? Que a gente chama assim, muito entre aspas, imitativo, mas na verdade é mimético. Por que, que não é só uma imitação clara e simples? Né? Porque o que está em pauta aí é o referente, né? A gente se referencializa, a gente toma como padrão, como referência, né? O modelo, outra pessoa, para os nossos desejos. Então isso vira a pedra, né, assim, principal ali de edificação de todos os outros insights que ele vai tendo, né? Então acompanhar o pensamento do Girard é muito prazeroso, porque a gente tem essa sensação de circularidade, né? O pensamento dele sempre se retoma e se vai se renovando, e também de desdobramento, porque a partir dessa percepção de que o nosso desejo não é livre e espontâneo, né? A gente não tem um desejo assim, eu fiz porque eu quis, eu não tive nenhuma influência externa, eu tenho a maior autonomia, eu sou livre. Não. A gente se constitui também a partir do outro, né? Então, ele percebe isso de uma forma muito brilhante. E aí ele vai dialogando com a Bíblia e percebendo como que o texto bíblico já ensina sobre isso e traz toda uma orientação de crescimento espiritual para a gente tomar consciência de como a gente pode acabar competindo com as pessoas, rivalizando com as pessoas, brigando, rompendo, se separando, ficando com raiva, com ódio, com rancor, com ressentimento, com sentimentos de ciúme. Tudo isso por conta dessas dinâmicas de acabar disputando os mesmos objetos. Então, diante desse cenário que parece meio sinistro, né, da gente falar, nossa, mas será que não tem salvação para o ser humano? Ele sempre vai querer uma coisa que outra pessoa tem ou deseja possuir. Aí vem um esclarecimento muito importante, que é, o desejo mimético é ruim ou é bom? E sempre que a gente fazia, né, eventos, né, para divulgar a teoria mimética, para falar desse pensador, as pessoas acabavam fazendo essa pergunta, mas afinal, né, nós temos liberdade ou não em relação a esse desejo mimético? Sim, nós temos a liberdade de escolher quem serão os nossos modelos. Se a gente vai se pautar na vida de alguém, né, se a gente precisa de referências para se constituir como ser humano, e é assim também que o nosso desejo vai se constituindo, é melhor eu escolher uma pessoa que faça boas escolhas, né? Pra eu copiar, assim, uma pessoa decente, entendeu? Assim, falando bem informalmente. Então, e isso, né, bate muito naquela coisa. Diga-me com quem andas, né, e te direi quem és. Então, assim, escolha aquela coisa que os coaches falam, né? Você é o resultado das 5 pessoas com quem você mais convive. Isso tem um certo fundamento até mimético, né? No sentido de que com as pessoas que a gente mais convive, a gente tem mais proximidade. Então a gente vai ter aí uma mediação que o Girard chama de mediação interna, que é quando o sujeito e o modelo, né, as duas pessoas, a gente sempre é sujeito e modelo, tá, gente? Ele dá esses nomes só pra gente entender de onde tá vindo o processo. Mas eu sou modelo para vocês agora, por exemplo, né? Olha, a Júlia tá lá falando de teoria mimética, né? Eu tô sendo um modelo aqui para vocês. Mas o Girard, por exemplo, é um modelo para mim também. E a minha mãe é um modelo para mim, meu pai, meus amigos, né? Ídolos, né? Eu tenho vários modelos aí. Só que alguns estão lá longe, né? Tipo, a Ella Fitzgerald, ela já morreu, a cantora de jazz que eu adoro, mas ela já morreu, então com ela eu não vou brigar. Ela tá espiritualmente longe de mim, né? Ou a Virginia Woolf, né? Já faleceu, ou tá longe. Agora, a minha melhor amiga que também estuda questões do feminino já é uma pessoa com quem eu posso potencialmente competir, entenderam? E eu não entro em muitas competições com ela, porque como melhor amiga ela conhece toda a teoria mimética, porque eu também conheço, né? Então a gente troca muito sobre isso. Então isso que é muito legal. É uma teoria que ela tem um poder
por mais assim, agora vai ser polêmico, mas tô nem aí, eu tô no canal que eu posso falar o que eu quiser. Ela tem um certo poder curador, entendeu? Um poder curativo. Como assim? Parece uma coisa polêmica, sim, mas no sentido de iluminar a nossa consciência a respeito dos nossos comportamentos que podem ser possivelmente, potencialmente muito violentos. Então, quando você está competindo com alguém, isso pode acabar mal, né? E o que é acabar mal? Você pode começar esse conflito, ele pode começar a se intensificar, de uma discussão vira uma briga, de uma briga vira uma agressão física, e da agressão física vira uma agressão com resultado fatal, né? Alguém morre, por exemplo. Não é difícil que a violência escale, né? Que ela começa com, né, gente, assim, começa alguém te dá um empurrão lá no ônibus. Aí você com raiva dá outro empurrão. Quando vê, aí você leva uma cotovelada na cara. E quando vê, entendeu? Você tá brigando lá e aí você tá. A pessoa puxa uma faca, já era, entendeu? Um revólver, sei lá, você bate a cabeça, a pessoa bate a cabeça. Então, assim, muitos desses conflitos e desses sentimentos, daquele subterrâneo que a gente nutre pelo modelo, podem acabar mal. Por quê? Porque sem tomar consciência desse problema, né, de que a gente acaba querendo coisas que outras pessoas possuem ou que outras pessoas querem possuir, ou num exemplo ainda mais extremo e eu diria um pouco doentio, a gente pode também acabar querendo ser quem outra pessoa é. Quem nunca se pegou, né? Nossa, eu queria ser a fulana, minha vida ia ser tão melhor, eu queria ser cicrano. Então, assim, se a gente percebe como isso funciona, a gente vai começando a fazer o quê? Uma revisão das nossas atitudes e dos nossos sentimentos. Percebendo, nossa, estou colocando fulana num pedestal, fulano acima de mim. Né? E o cristianismo não vem falar, somos todos pecadores, né? Não é pra ficar fazendo isso aí, não. Mas a gente faz. Toda hora a gente fica se comparando. Nossa, fulano tem mais dinheiro. Ah, mas eu sou mais pontual. Entendeu? A gente faz. É um drama, né? A gente faz. Só que a gente não faz só isso. A gente faz assim. Nossa, meu amigo tá correspondendo às minhas expectativas. Ele é tão legal. Nossa, meu professor tá gostando das minhas perguntas. Ele é tão legal. Aí um dia o professor atrasa ou não responde bem sua pergunta. Ah, ele não é tão legal assim. Aliás, ele não é nada legal. Aliás, já tem outras pessoas que reclamam dele. Então, a gente, de forma subterrânea, a gente coloca as pessoas ou num pedestal ou abaixo do chão, né? Digamos assim, lá no purgatório, lá no inferno, sabe assim? E a gente fica fazendo isso com as pessoas, porque a gente fica nutrindo. Na hora que você colocou uma pessoa no pedestal, né, na hora que ela é um modelo para você, muitas vezes a gente fica nutrindo por essa pessoa sentimentos de admiração que eles podem acabar por causa das nossas expectativas que não são sempre atendidas, é lógico, porque a gente é insano também nas nossas fantasias e expectativas que a gente tem a respeito das pessoas. A gente, primeiro a pessoa é legal, porque o professor me deu atenção. Agora que ele está ocupado elogiando outro aluno lá, aí ele não é tão legal assim. Essa ideia aí desse aluno nem é tão legal. A minha pergunta de ontem foi melhor. Percebe? A gente começa a pirar, né? Isso tudo é uma pira, né? Mas é difícil a gente ver. E quando a gente vai lendo os romances que inspiraram o Gerard a edificar a teoria dele, e quando a gente vai fazendo um autoexame, né? É um exame de consciência. É real, é isso que a teoria faz você fazer. Porque ela partiu daí, de certa forma, né? E a grande sacada é isso. Quando o Girard vai ler as histórias dos grandes escritores, ele percebe que os grandes escritores, eles passaram por esse processo de revisão do próprio orgulho deles, da própria vaidade deles, né? Porque supondo, você é escritor, aí você quer escrever uma história em que você é o herói, né? Você é o herói, todo mundo foi contra mim, não sei o quê. Só que aí você começa a perceber que não é bem assim, que você não é tão santo. Então, às vezes a gente tenta montar uma catedral
que é uma torre de Babel, né? Que a gente quer estar lá, não, eu sou o melhor. E quem me ajudou muito, né, nessa percepção que é muito importante foi o James Ellison, né? Que é um grande teólogo, né? E ele é um padre também, né? E um grande estudioso do René Girard. Eu gosto muito, né, das ideias do James Ellison. E assim, uma vez a gente estava conversando mesmo, né, pessoalmente, eu estava muito indignada com algumas questões aí sociais. E aí ele me fez um alerta que, assim, salva uma alma, sabe assim? Falar com o padre às vezes salva uma alma, né? Que foi assim, toma cuidado para você não cair na tentação de querer ser um herói ou uma vítima. E isso é muito importante, porque parte do que a teoria mimética ensina, né, e depois vai ser o segundo passo, depois da gente entender, a gente vai entender aos poucos, tá, gente? Porque é muita coisa, né? Mas depois depois fica tudo fácil, você vê isso em todo lugar. Depois de entender esse caráter mimético do desejo, a gente vai começar a entender o mecanismo do bode expiatório. E é um grande passo conseguir apreender esses dois conceitos, né? Porque aí, quando a gente entende o mecanismo do bode expiatório, a gente vai reconhecer vários momentos em que a gente foi injustiçado por um grupo social, seja na nossa família, seja na escola, né? Aquele dia que todo mundo te inventou aquele apelido horrível, ou te humilhou, aquele dia que o professor te humilhou, aquele dia que você se sentiu isolada, né? Isolado num grupo. E aí, a gente também vai lembrar do dia que a gente estava na multidão que chamou a pessoa daquele apelido. Ou seja, a gente começa a se reconhecer não só como a pessoa que sofreu como bode expiatório, mas como a pessoa conivente, aquela lá da multidão que também tacou pedra. Por isso que é uma teoria que traz muita felicidade ao coração, né? Muita leveza, porque a gente vai entendendo quando que a gente foi conivente com os agressores, né? Quando a gente, por exemplo, você não ajudar um inocente que está sendo que tá apanhando de 5 pessoas, né? Sei lá, entendeu? Uma situação assim, por exemplo. Lógico, se você for entrar no meio de uma briga, você pode se ferrar, né? E aí ele vai falar sobre isso também, sobre o perigo de você defender uma pessoa que está se tornando bode expiatório, porque aquela violência que todo mundo está dirigindo para aquela pessoa, essas pessoas podem começar a dirigir para você. E é por isso que muitas vezes um professor humilha um aluno em sala de aula e todos os outros se calam, porque eles têm medo de ser o próximo a ser humilhado, né? E às vezes não tem a presença de espírito, né? E o referencial de falar assim: não, não, professor, eu não admito essa humilhação. Então, o senhor pare de fazer isso, ou eu vou lá no departamento fazer uma queixa contra você, por exemplo. Ou, entendeu? Ou eu estou junto agora dessa pessoa, então me humilha também. Vem cá, me humilha também, entendeu? Então, assim, o Girard vai discutir, nesse livro aqui, ele vai discutir o apedrejamento da mulher adúltera, né? O pré-apedrejamento, que no final Jesus consegue fazer com que aquela mulher adúltera não seja apedrejada, né? Mas ele vai discutir isso. E é muito bonito. Toda vez que o Girard fala da Bíblia e lê os episódios da Bíblia, né, as parábolas, as passagens bíblicas na visão dele, você começa a achar a Bíblia incrível. Se antes você não entendia direito, achava assim, é um livro cheio de letrinhas pequenas que vai cansar minha vista. Depois você começa a ler e fala, meu Deus, isso é muito bonito. Porque aí a gente começa a ter chaves de entendimento de como o texto bíblico ajuda a gente, né? Pode ajudar a gente com recursos e ferramentas, né? De ideias, né? De referências para a gente não rivalizar com os outros, para a gente não mergulhar nas águas do orgulho e da vaidade, né?
ou nos sentimentos baixos de ciúme, de rancor e tudo isso. Então, fiz essa introdução que pode ser meio aleatória, mas agora estou deixando fluir a minha cabeça, então vai ser assim. Aí o que acontece? A gente vai entrar aqui numa noção muito importante, que é o tema desse vídeo, se vocês aguentaram até aqui, parabéns, que é: o desejo mimético é bom ou ruim? Na página 36 de Eu Via Satanás Cair como um Relâmpago, o Gerard vai falar: embora o mimetismo do desejo humano seja o grande responsável pelas violências que nos abatem, porque a gente fica sempre disputando coisa com os nossos modelos, colocando eles no pedestal, depois tirando, achando que eles são a pior pessoa do mundo, achando que são a melhor, achando que são a pior, né, diversas vezes na nossa vida, dentro das nossas relações. Então, embora o mimetismo do desejo humano seja o grande responsável pelas violências que nos abatem, não se deve concluir daí que o desejo mimético seja algo ruim. Não se deve concluir daí que o desejo mimético seja algo ruim. Frisei bem, né? Desejo mimético para o Gerard não é algo ruim. Então vamos ver por quê. Se nossos desejos não fossem miméticos, ficariam fixados para sempre em objetos pré-determinados, constituindo uma forma particular de instinto. Os homens não poderiam mudar de desejo mais do que as vacas em um pasto. Então, assim, se o desejo não fosse mimético, a gente ia fixar numa coisa e ia querer só aquilo. A gente não ia conhecer outra pessoa e achar que e estabelecer com aquela outra pessoa outra relação, e aquela pessoa também ia virar outro modelo e a gente ia ter admiração por aquela pessoa e ia se balizar naquela outra pessoa também. A gente não ia transitar de desejos, né? Os homens não poderiam mudar de desejo mais do que as vacas em um pasto. Sem desejo mimético não haveria nem liberdade nem humanidade. O desejo mimético é intrinsecamente bom. Então, muitas vezes a gente começa a estudar a teoria mimética e fala assim: nossa, que horror! É tudo culpa do desejo mimético, né? Tentando fazer do desejo mimético o nosso bode expiatório, né? E não, o desejo mimético é a primeira intuição, o bode expiatório vai vir depois, né? Mas assim, brincadeira à parte. Ele fala assim: o homem é a criatura que perdeu parte do seu instinto animal para ter acesso ao que chamamos de desejo. Uma vez que suas necessidades naturais tenham sido satisfeitas, os homens desejam intensamente, mas não sabem exatamente o que, pois nenhum instinto os guia. Eles não possuem desejo próprio. O próprio do desejo é não ser próprio, né? Ou seja, a gente quer coisas inspiradas pelos outros, né? Contaminados, contagiados, né? Referencializando outras pessoas para querer as coisas, né? Para desejar verdadeiramente, temos de recorrer aos homens que nos rodeiam. Temos de tomar emprestados seus desejos. É isso, né, gente? A gente tá toda hora assim: quero comer alguma coisa, mas o quê? Aí você vai na mídia social, curte lá uma página que recomenda lugares para você ir, e aí você fica com vontade de comer alguma coisa lá que alguém recomendou, né? Com frequência, esse empréstimo é realizado sem que aquele que emprestou ou aquele que tomou emprestado percebam isso. A gente não percebe muitas vezes que a gente está desejando as coisas por causa de outras pessoas, né? O grande ganho da teoria mimética é perceber isso, né? Não, e perceber os desdobramentos negativos e positivos do desejo mimético. Não é apenas o desejo que pegamos emprestado daqueles que tomamos como modelos, mas inúmeros comportamentos, atitudes, saberes, preconceitos, preferências, né? A gente absorve dos nossos pais os traumas deles também, né? Não é só os saberes e bons conhecimentos dos nossos pais, das nossas mães, dos nossos amigos, dos nossos professores, dos nossos ídolos, né? De quem a gente admira, aí, dos autores que a gente admira e tudo isso. Em meio aos quais o empréstimo, com consequências mais pesadas do desejo, passa muitas vezes despercebido. Então aqui ele está falando que a gente muitas vezes não percebe, né? No momento que a gente está desejando alguma coisa, a gente não percebe muitas vezes de onde veio aquela referência, né? Se o óculos está torto, eu vou ficar 1000 vezes fazendo isso.
Tenho 6 minutos, então vamos lá. Até vai formar meia hora e eu vou ter que gravar outro vídeo. Último parágrafo desta passagem muito importante. A única cultura realmente nossa não é aquela em que nascemos, mas a cultura cujos modelos imitamos, na idade em que nosso poder de assimilação mimético é máximo. Se seu desejo não fosse mimético, se as crianças não escolhessem necessariamente como modelo os seres humanos ao redor, a humanidade não teria nem linguagem nem cultura. Então a gente deve ao desejo mimético o fato da gente poder aprender uma língua, aprender signos, conviver em sociedade, né? Tudo isso. Se o desejo não fosse mimético, não seríamos abertos nem ao humano nem ao divino. É nesse último domínio, necessariamente, que nossa incerteza é maior e nossa necessidade de modelos mais intensa. Na vida espiritual, a gente não sabe muito bem como se movimentar, né? Então, ainda é mais importante que a gente tenha referências do que é sagrado, do que é bom, né, fazer, do que nos leva a nos iluminar, né, do que nos fortalece espiritualmente, quais recursos, quais comportamentos nos fortalecem espiritualmente também, né? O desejo mimético nos faz escapar da animalidade. Ele é responsável pelo melhor e pelo pior em nós, tanto por aquilo que nos coloca abaixo do animal, quanto por aquilo que nos eleva acima dele. Nossas intermináveis discórdias são o preço de resgate de nossa liberdade. Então esse foi um vídeo só para deixar isso claro, né? O desejo mimético não é o grande vilão da história. Esse é um erro, né? Uma má concepção muito comum de quando a gente começa a estudar a teoria mimética. Gente, vou ficar por aqui, mas vou gravar ainda novos vídeos, agradecendo aí a todos os comentários de vocês, aos pedidos, né? Vou também falar sobre como que a gente analisa livros e filmes, né? E é isso. Então, agradeço a atenção de vocês.